Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores e amoras, vai depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Então, vocês estão curiosos para saber qual o assunto da aula de hoje? Provavelmente vocês já devem ter visto na descrição do vídeo. Então peguem lápis, borracha, caneta e caderno e vamos à aula! Hoje vamos falar sobre a gripe espanhola de 1918 e as iniciativas sociais ocorridas no Brasil e em Alagoas. Mas primeiro, é importante que vocês saibam a diferença de gripe e resfriado, pois nós temos a mania de dizer que estamos gripados quando na maioria das vezes estamos resfriados. Aqui nós temos um quadro do Ministério da Saúde falando sobre a diferença entre gripe, resfriado e a Covid-19. No resfriado, os sintomas incluem tosse, congestão nasal, coriza, dor no corpo e dor de garganta leve. A ocorrência de febre é menos comum e, quando presente, é em temperaturas baixas. A gripe ou influenza ela é causada por um vírus e geralmente é caracterizada por febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse seca. A febre é o sintoma mais importante e dura em torno de 3 dias. Alguns casos apresentam complicações graves, como pneumonia, necessitando de internação hospitalar. Os principais sintomas atribuídos à Covid-19 são tosse seca persistente, febre, cansaço, tremores e calafrios que não somem, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, perda recente de olfato ou paladar. Esses sintomas, não necessariamente todos, mas uma combinação deles, podem se manifestar entre 2 e 14 dias depois de a pessoa contrair o vírus. Então, sabendo dessa diferença, vamos começar o papo de hoje sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola aconteceu entre 1918 e 1920, em 3 fases. Aparentemente, a primeira ocorreu entre março e abril de 1918, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Sua origem é até hoje uma dúvida. Teria surgido na Ásia ou em campos militares no interior dos Estados Unidos? O nome gripe espanhola é atribuído ao fato de que a Espanha, neutra durante a Primeira Guerra, ter reconhecido a gripe como um problema e ter permitido a divulgação de informações epidemiológicas sobre a doença. O fato é que a gripe rapidamente se espalhou pela Europa Ocidental. Em julho, já havia chegado à Polônia. Durante o verão do mesmo ano, durante o mês de agosto, em sua segunda fase, uma forma mais letal da doença surgiu. Causava pneumonia e, usualmente, 2 dias depois do primeiro sintoma, o paciente falecia. A terceira fase ocorreu no inverno de 1919, não provocou a mesma mortandade. Alguns estudos indicam que isso pode ser atribuído ao fato de os indivíduos mais suscetíveis já terem sido vitimados pelas ondas anteriores. Outra possibilidade aponta como causa da baixa letalidade a rapidez como foram tomadas medidas preventivas. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde foram fechadas escolas, igrejas e teatros imediatamente, após a identificação da volta do surto, ocorreu uma queda na mortalidade de 50% em relação às localidades que não adotaram as mesmas medidas. Esse estudo indica a possibilidade do isolamento obrigatório imposto pelas autoridades, somado ao isolamento social voluntário da população, terem contribuído para a diminuição da tragédia. A pandemia infectou cerca de 50% da população mundial e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que tenha causado entre 20 e 40 milhões de mortes. Foi uma das pandemias mais letais da história, comparada somente à peste negra, que no século XIV levou à morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e Ásia. Uma carta de um médico norte-americano, localizado décadas depois da descoberta do vírus, relata os sintomas da doença. Desenvolvem
rapidamente o tipo mais viscoso de pneumonia já visto. 2 horas após darem entrada no hospital, tem manchas castanhos avermelhadas nas maçãs do rosto e algumas horas mais tarde pode-se começar a ver a cianose, estendendo-se por toda a face a partir das orelhas, até que se torna difícil distinguir o homem negro do branco. A morte chega em poucas horas e acontece simplesmente como uma falta de ar, até que morrem sufocados. É horrível. Pode-se ficar olhando 1, 2 ou 20 homens morrerem, mas ver esses pobres diabos sendo abatidos como moscas deixa qualquer um exasperados. Agora vamos ler uma publicação feita num jornal em Lisboa. Percebemos que essa nota inicialmente faz pouco caso da doença. Vamos ler. A doença espanhola. Meia Lisboa na cama. Graça com intensidade notável em Lisboa, a epidemia da influenza espanhola. Embora sem caráter de gravidade, a doença alastrou-se de tal maneira que nas fábricas, nos escritórios e nas repartições é sensível à falta de gente para o serviço por estarem detida no leito. Então, percebemos que essa nota inicialmente faz pouco caso da doença, apesar de admitir que a quantidade de pessoas doentes seja tão grande que a falta dos funcionários já era notável. Inicialmente, a repercussão no Brasil da disseminação da doença na Europa foi de despreocupação por parte das autoridades de saúde do país. Imaginaram que a distância entre os continentes, com um oceano os separando, não permitiria a chegada da epidemia em nosso país. Alguma semelhança com o Brasil atual? Sigamos. Uma nota sem destaque no jornal O País, de 1º de agosto de 1918, referia-se à doença como intensa, porém sem gravidade. É só uma gripezinha. Vamos ler essas recomendações que era colocada no jornal, né? Muita higiene, dormir com as janelas abertas, desinfectar diversas vezes ao dia bocas e as narinas, limpar os intestinos. A epidemia ataca de preferências os organismos predispostos. Não há motivo para ter medo. Apostou certo. É só uma gripezinha. As primeiras notícias sobre a gripe espanhola atingindo brasileiros começaram a circular em setembro, quando chegou ao país a informação que membros de uma esquadra brasileira tinham sido contaminados pela doença no norte da África. Eles tinham contraído a gripe no porto de Dakar, no Senegal, na época uma colônia francesa. Alguns deles morreram em Dakar e outros contaminados voltaram ao Brasil, desembarcando no porto de Recife, ainda em setembro. Mesmo com as notícias sobre a gripe espanhola e as suas mortes na Europa tendo começado a circular na imprensa brasileira no início de agosto de 1918, as autoridades brasileiras não levaram a sério as informações vindas principalmente de Portugal, onde a alta letalidade da doença já tinha sido confirmada. E assim, sem barreiras sanitárias, a epidemia se alastrou facilmente por todo o Brasil. Até na ilha de Fernando de Noronha ocorreram casos. No seu período considerado pandêmico, entre outubro e dezembro de 1918, 65% da população brasileira adoeceram e mais de 35 mil pessoas perderam as suas vidas. A campanha contra a doença no Rio de Janeiro foi liderada pelo médico Carlos Chagas, Dr. Carlos Chagas. A morte mais emblemática provocada pela gripe espanhola no Brasil foi a do paulistano Francisco de Paula Rodrigues Alves, que aos 70 anos tinha sido eleito presidente da República pela segunda vez. Rodrigues Alves faleceu na madrugada de 16 de janeiro de 1919. Então, um presidente do Brasil faleceu com a gripe espanhola. Na maioria das cidades foram proibidas reuniões sociais e houve impedimento até para acompanhar os enterros. Foram fechadas escolas, estabelecimentos comerciais, cinemas e bares. Festas populares e partidas esportivas foram proibidas para evitar a aglomeração de pessoas.
Os serviços funerários não davam conta dos mortos. Alagoas, pela proximidade com Pernambuco, pode ter recebido o vírus das embarcações que partiam de Pernambuco, que é essa região aqui em vermelho, em direção ao sul do país, que é essa região aqui em laranja, porém fazia escala em Jaraguá, aqui em Maceió, né? Que está aqui o mapa, o mapinha, região de Alagoas, aqui em azul. Então, provavelmente, Alagoas recebeu o vírus através das embarcações que partiam de Pernambuco em direção ao sul do Brasil, que fazia escala em Jaraguá. Em Maceió, o alarme soou alto nos salões dos Palácios dos Martírios, onde o governador Fernandes Lima realizou imediatamente no dia 11 de outubro reunião para tratar do assunto. No dia 23 de outubro de 1918, as informações sobre a gripe em Alagoas já eram alarmantes. Nos trapistes, armazém ou depósito de mercadorias, nos quartéis, nas fábricas e nos colégios existiam numerosos casos e outros locais onde se aglomeravam muitas pessoas. Os bairros mais atingidos eram de Araguá e Poço. No interior, a gripe tinha chegado ao Pilar, Marechal Deodoro, Atalaia, São Luís do Quintude, Anadia, São Miguel dos Campos, Capela, Viçosa, Murici e Rio Largo. Neste último, em Rio Largo, quase todos os operários da fábrica Progresso estavam contaminados. Assim como no resto do Brasil, foi determinado o isolamento social. Com esse quadro instalado, o governador determinou o fechamento de todos os estabelecimentos de diversões, as escolas e os educandários. O bispo de Maceió, D. Manuel Lopes, proibiu os exercícios religiosos que contavam com a presença de muitos fiéis. No dia 30 de outubro, soube-se através de um jornal pernambucano, com circulação em Alagoas, que dias antes tinha sido aberta em Maceió uma subscrição para levantar fundos que financiassem os tratamentos dos doentes. D. Manuel Lopes foi o primeiro signatário e contribuiu com uma expressiva quantia. Vamos ver agora as outras iniciativas sociais ocorridas aqui em Alagoas. No Palácio do Governo, ficou decidido por uma comissão de médicos e autoridades que, primeiro, houve prestação de socorros aos necessitados pela classe médica. O estabelecimento de 3 hospitais provisórios, ficando o primeiro na escola Modelo, o segundo na escola Pedro Paulino e o terceiro no grupo escolar Diegue Júnior. As farmácias ficariam abertas até às 10 horas, permanecendo de plantão uma farmácia em Jaraguá e outra no centro da cidade. Foram postos automóveis à disposição dos médicos. As fórmulas para os indigentes foram aviadas gratuitamente mediante certas cautelas tendentes a evitarem explorações. Também houve a desinfecção das ruas e sarjetas e o fechamento das escolas públicas, colégios particulares e as casas de diversões. No Palácio do Governo foi aberto um posto de atendimento onde o secretário do Interior, Dr. Manuel Moreira Sá, recebia os doentes. Um levantamento publicado em 14 de novembro revela a quantidade de mortos enterrados no cemitério de Maceió, o Nossa Senhora da Piedade, entre os dias 1º e 10 de novembro. Foram 172 mortos em 10 dias. Em 5 de dezembro, calculava-se que o número de mortos em Maceió tinha chegado a 1.000 indivíduos. Várias outras vítimas foram enterradas no cemitério de Jaraguá e Bebedouro, mas sem serem contadas. A estimativa é que tenha havido mais de 2.000 mortes. Isso apenas na capital. No interior nem se fala. Foi uma calamidade. Para dar conta das mortes em série, um cemitério precisou ser construído às pressas em Maceió, já que o cemitério do estado, o Nossa Senhora da Piedade, não comportava mais corpos. Assim, no dia 13 de novembro de 1918, a intendência desapropriou um terreno para a construção de um novo cemitério, um cemitério provisório. Hoje, o cemitério São José. Em Alagoas, um levantamento publicado mostrou que entre os dias 1º e 10 de dezembro de 1918 foram enterrados 126 mortos no cemitério São José. Esses são os únicos dados encontrados. Na época não havia nenhuma preocupação com dados, mas imagine quantas pessoas morriam e eram enterradas em locais diversos sem nenhum controle.
Em 10 dias foram enterradas 172 pessoas no cemitério Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Prado. Imagine nos outros. Mesmo ainda com a população sofrendo com os males da doença, aos poucos Maceió voltava a ter suas atividades normalizadas, com os cinemas e os estabelecimentos industriais reabertos. Em fevereiro de 1920, a gripe ainda ameaçava voltar em Maceió, o que levou o governador Fernandes Lima a estabelecer com o inspetor de higiene, Dr. Oswaldo Sarmento, várias medidas preventivas para o caso do influenza voltar a ameaçar. Entre as medidas estava a criação de um posto de isolamento para qualquer caso suspeito. Então, em 2020, a história se repete. Com a chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus, Alagoas enfrenta um crescimento rápido de casos confirmados e de mortes. Até domingo, dia 3 de maio, eram 1.441 casos confirmados e 64 óbitos no estado. Caso vocês tenham interesse em ler um pouco mais sobre as informações que eu passei aqui, esta é a relação das páginas da internet que eu utilizei para montar essa aula. A relação também estará na descrição do vídeo. Então, meus amores e amoras, assim eu finalizo a videoaula de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Então, até a próxima!